Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde estamos aprendendo sobre alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências, a parte 8. Está escrito no livro de Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus justo, Deus soberano, Deus todo-poderoso. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, Senhor. Te exaltamos nesta manhã. Nos alegramos em Ti, Senhor, pois Tu és Deus bom, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de toda graça. E aqui estamos, Senhor. Fomos atraídos por Ti nesta manhã. A Tua palavra diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Aqui estamos, Senhor. Viemos a Ti nesta manhã. E a partir de agora, queremos inclinar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, Senhor, para que a nossa alma viva a vida que o Senhor quer que vivamos, para que recebamos, Senhor, a vida em abundância. Que esta aliança perpétua, Senhor, seja vista em nossas vidas. Que esta aliança perpétua seja notória, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta manhã em Tua casa. Obrigado, Espírito Santo, por poder dar a Ti, Senhor, o louvor e a adoração. Dar a Ti, Senhor, o nosso amor. Obrigado, Senhor, por este dom que o Senhor nos deu, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, nós nada somos. Obrigado, Deus. Mais uma vez eu lhe peço, para a Tua glória, Senhor, que eu diminua e Tu cresças em mim, Senhor. Que Tu uses, ó Deus, a minha boca. Que Tu uses, Senhor, os dons do Teu Espírito que estão manifestos em mim, para edificar a Tua igreja, para trazer, Senhor, crescimento aos Teus filhos, Jesus. Que eles vivam o que o Senhor quer que vivamos. Que eles entendam, e não só entendam, mas recebam em seus espíritos e vivam por esta verdade. Que a boa semente, Senhor, que irá cair nesta manhã em terra boa, dê o seu fruto, a 100 da semente, para o Teu louvor e Tua glória. E todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, homens e mulheres comprados por Deus, que são propriedade exclusiva de Jesus. Homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para receber a palavra predestinada de sabedoria. Homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para reinarem em vida. Amém? Por meio de Cristo, e que fazem parte de uma nação santa e intocável. Nós estamos com este estudo maravilhoso que o Senhor está nos dando, aprendendo sobre as bênçãos quando nós mantemos uma aliança. E também estamos aprendendo as consequências trazidas pela quebra, alcançando até a nossa descendência. E com isso nós estamos sendo prudentes, isso eu creio, porque assim eu estou sendo, prudentes
nas nossas alianças. Nós estamos tendo cuidado com as nossas alianças. Aquilo que nós assumimos diante do Senhor com as nossas palavras, o compromisso que temos quando aceitamos algo, quando concordamos com algo e nos colocamos em aliança, nós estamos sendo prudentes, nós estamos tendo todo cuidado para que não venha sobre nossas vidas nenhuma consequência. Pelo contrário, que venha as bênçãos do Senhor. Então nós sabemos que Deus leva este assunto de alianças muito a sério. Nós sabemos que Deus leva este assunto de alianças até as últimas consequências, irmãos. Por quê? Nosso Deus, o Deus da Bíblia que nós servimos, ele é um Deus de alianças e ele jamais se esquece das suas alianças. E assim como ele, nós precisamos também aprender a não nos esquecer. Nós precisamos ter, de fato, a mente de Cristo. Quando nós confessamos que temos a mente de Cristo, nós precisamos, de fato, entender que esta mente de Cristo tem que trazer para a nossa vida o compromisso das alianças. Porque o nosso Deus, Jesus, é Deus de alianças. Então nós vimos nos cultos passados que Acã, um eleito de Deus, ele quebrou a aliança e ele levou derrota para todo o povo de Deus. E sendo assim, a Bíblia como um exemplo para a nossa vida hoje, aqui no século 21, nós podemos entender que uma pessoa que quebra a aliança com Deus, que quebra uma aliança, ela leva a derrota para toda a família. Uma pessoa que deixa de honrar a aliança com Deus, ela traz ruína para os seus negócios, ela traz ruína para as suas finanças e para todos aqueles que estiverem aliançadas com esta pessoa. Então uma pessoa que quebrou a aliança com Deus, assim eu já disse e repito, não é para andar com você. E isso eu digo para o teu bem. Porque trará ruína para a tua vida. Trará consequências ruins para a tua vida. Mas eu não fiz nada, pastor. Quem fez foi ela, então. Se aparta dela. Porque Acã estava no meio de 3 milhões de pessoas. E só ele tinha errado, os outros não. E os outros também sofreram as consequências. Estão entendendo? Amém? Então nós vamos recordar rapidamente os princípios que governam uma aliança que nós começamos a estudar na quinta-feira próxima passada. Vou repassar rapidinho para a gente dar continuidade, amém? Número 1, as alianças são estabelecidas através das palavras que falamos. Então falamos, Deus já assinou embaixo. Então Deus é a maior testemunha desta aliança. Percebem? Por isso que nós temos que ter, amados, muito cuidado com o que falamos. Nós temos que vigiar a nossa língua em tudo. Porque uma palavra que eu dou e não honro, eu quebrei uma aliança. Amém? Então por isso é sim, sim e não, não. Então, passo aí amanhã, por exemplo, e não passo. Quebrei a aliança. Vou ter consequência disso. Mas, pastor, algo tão simples. Para Deus não é tão simples. Porque nós somos eleitos de Deus. E o nosso Deus é um Deus de palavra. Amém? Então nós temos que fazer valer a nossa palavra. Como que alguém vai confiar em mim se eu não tenho palavra? Como que alguém vai dar crédito para aquilo que eu falo se eu não tenho palavra? E aquele lá... Com todo respeito aqui, perdão, que lá é político. Porque hoje a maioria promete e não cumpre. É verdade ou não é? Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, que é fato, é realidade. Principalmente agora nesses tempos, é tanta promessa, e a hora que entra, vai ver se fez. Alguns fazem, não estou generalizando, amém? Mas é aí que está o problema. Porque hoje no mundo dos crentes,
todo mundo fala, eu sou crente. E aí você olha e fala, aquele ali é crente? Não é. Por quê? Porque ele não tem palavra. Ele não honra o que ele diz, ele não honra o que ele fala. Então nós temos que ter este cuidado, porque o nosso Deus é Deus que faz valer a sua palavra. Amém? Então, cuidado com o que você combina com alguém. Cuidado com aquilo que você diz, pode contar comigo. Quantos disseram isso para mim aqui dentro e não estão mais aqui? Estes estão fritos. Simples assim. Por quê, pastor? Porque quebraram uma aliança. Mas eles não sabiam então. Mas a palavra se cumpre. Amém? A palavra se cumpre até na vida daquele que não sabe. Então qualquer combinado feito por palavras é uma aliança. Amém? 1 de Crônicas 16:15. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Quem se lembra? Deus. Da palavra que empenhou para 1000 gerações. Como ele empenhou? Como ele fez esta aliança? Pela palavra. Então Deus falou. Palavras que saíram da sua boca constituíram a aliança. Então toda aliança está ligada a palavras. Que nós dizemos é para valer, deve ser honrado, deve ser cumprido. Não tem desculpa, amado. Para Deus não tem desculpa. Não tem justificativa lógica para se quebrar uma aliança. Ah, mas não dá, mas não. Aí Deus fala, ah, é mesmo, mas eu não tinha visto por esse ponto de vista. Será que Deus faz isso? Eu não tinha visto por esta perspectiva. Você tem toda a razão. Será que Deus faz isso? O que Deus nos ensina, amados? Matar a nossa carne. Porque uma aliança, normalmente, ela é quebrada pela carne. Por causa da carne. A carne não aceita. Estão entendendo? Porque numa aliança sempre vai ter uma parte mais forte e uma parte mais fraca. E a última palavra vai vir sempre da parte mais forte. E nós temos que entender isso. Todos nós estamos aliançados, e aliançados ou nós sendo a parte mais forte, ou nós sendo a parte mais fraca. Estão entendendo? E quando a parte mais forte fala alguma coisa, eu, como parte mais fraca, preciso me submeter. Eu não posso ir contra. Porque se eu for contra, eu estou sendo rebelde e entrando em rebeldia com Deus. Estão entendendo? Então é necessário a gente tomar este cuidado. Se eu sou a parte mais forte da aliança, ok, a última palavra é minha. Por exemplo, numa sociedade, quem entra com o dinheiro é a parte mais forte. A última palavra vai ser dele. Sim ou não? Ué, e se eu entrei só com a capacidade, eu sou a parte mais fraca e eu tenho que acatar o que ele disser. Amém? Então, a gente precisa ter essa noção. Precisa ter esse entendimento. Quem eu sou na aliança? O que eu sou na aliança? Porque Deus sabe desta aliança e Ele está vendo esta aliança. Amém? Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Aquele que faz uma aliança e não a honra, aquele que diz com os lábios as palavras, ele se prendeu. Amém? Com a sua boca. Ele disse. Então, enquanto a pessoa não diz nada, ela não disse nada. Mas quando ela diz, a Bíblia diz, está enredado com o que diz os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Não tem como sair mais. Amém? Número 2. Mesmo que alianças sejam feitas no engano, alianças são válidas. Que é isso, pastor? Para que fique bem claro que uma aliança só pode ser desfeita por causa do pecado. Amém? Só por causa do pecado. Se entrou pecado nessa questão da aliança aí, Deus aprova sim o rompimento dela. Agora, se não tem pecado, amado, tem que honrar. Tem que manter. Tem que levar adiante. Amém? Então, aqui na palavra de Deus, mesmo que alianças sejam feitas no engano, alianças são válidas. Por exemplo, a aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas. Os gibeonitas, eles usaram de uma mentira para ter a aliança com o povo de Deus.
Qual foi a mentira? Não, nós adoramos também o teu Deus. Nós somos também do povo de Israel. E eles eram dos amorreus. Eles eram dos da perdição. Mas, por medo de morrerem, porque a fama do povo de Deus era a fama do quê? Que Deus dava a vitória em todas as batalhas e todo o povo inimigo morria. Estão entendendo? Então, por medo de serem também exterminados, não, nós somos também da descendência de Abraão. Amém? E aí Josué acreditou nisso e fez aliança com eles. E nesta aliança, né, nós sabemos que houve ali, os dois foram beneficiados, porque numa aliança onde só um lado tem benefício, também não é aliança. Uma aliança verdadeira tem que ter benefício dos dois lados. Amém? Tem que trazer bênçãos para as duas partes, não só para uma. Então ali o que aconteceu? Os gibeonitas, o acordo, a aliança que eles fizeram é que eles iriam servir ao povo de Israel e o povo de Israel iria protegê-los. Amém? Benefícios de um lado e benefícios de outro. Número 3. Não, deixa no 2, pastor. Aqui, ó. Mesmo que alianças sejam feitas no engano, alianças são válidas. Então você já viu pelo texto que Deus honrou esta aliança. Mesmo sendo na mentira com o ímpio. Ou seja, Josué acreditou que aquela pessoa não era ímpio. Josué acreditou que aquela pessoa tinha um compromisso com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E fez a aliança. Então ele não sabia de fato. E entrou nessa cilada. Amém? Foi uma cilada. Só que aí, como ele entrou, Deus foi a testemunha e avalizou esta aliança. Tanto que, passados mais de 400 anos, lá Saul vem com justificativa lógica e diz: vamos matar esse povo, porque esse povo não tem parte com o nosso Deus. E mata os gibeonitas, extermina, vai guerrear contra. Nos dias de Davi, Deus cobrou a quebra desta aliança. Então, olha, amados, como que é sério as consequências de uma quebra de aliança. A aliança foi feita nos dias de Josué. Amém? Josué quem fez a aliança. Essa aliança perdurou por mais de 400 anos. Ela chega nos dias de Saul. Saul, por justificativa lógica, vai e quebra. Por isso, amados, que Deus... Ele, insiste no ensinamento de geração para geração. Porque aquilo que nós aprendemos tem que ser passado, porque senão lá na frente a nossa descendência vai sofrer. Assim como sofreu a descendência de Saul. Estão entendendo? Foram mortos 7 netos de Saul. Foi Deus quem cobrou a vida dos 7 netos, amados. Não pensa você que foi os gibeonitas. Foi Deus quem pediu. Percebem isso? Porque muitos podem ler com os olhos naturais e falar: olha lá, os gibeonitas pediram 7 da descendência de Saul para quitar ali a dívida. Amados, gibeonita não tinha poder nenhum. O poder veio de quem? De Deus. Então foi Deus quem requereu essas 7 vidas. Foi Deus quem tomou de volta. E 7 que estavam na linhagem de Saul, porque foi Saul quem quebrou a aliança. E quem que teve que pagar? Então, olha, não foi nem quem quebrou. Olha como é sério essa questão de aliança. Feita há mais de 400 anos, perdurou, chega num abençoado da linhagem que vai e quebra. Por justificativa lógica. Não, ali não dá para andar mais não. Vai por conta própria e rompe. Ok, Deus está vendo. Passa uma geração, tá lá um outro rei, sem chuva, 3 anos, seca, fome. O rei se prostra diante do Senhor e pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? E Deus diz: porque Saul quebrou a aliança. Então não era nem um problema com Davi, era com Saul, o antigo rei. O que eu tenho que fazer? Gibeonitas, o que vocês querem?
para eu reparar esta aliança? Mas uma aliança quebrada tem que ser reparada. Quebrou a aliança, tem que ser reparada. O que é ser reparado? É voltar a andar junto. Tem pessoas que quebram a aliança e dizem, viu, vamos continuar numa boa? Comigo não. Comigo não. Você quebrou a aliança comigo, eu não vou andar com você. Você não está tendo mais aliança com Deus, você quer que eu fique de boa com você? Não. Eu não vou trazer derrota para a minha vida nem para a minha descendência. Estão entendendo? A minha família eu protejo. Eu sou o pastor do meu lar. Então eu sei a consequência que tem de eu andar com uma pessoa que Deus já não está honrando mais. Eu sei a consequência que tem de eu andar com uma pessoa que Deus está olhando para ela e dizendo assim, olha, eu não te aprovo mais. Estão entendendo, irmãos? Então, tem os tempos em que Deus cobra. E quando Deus cobra, vem. Não tem como correr disso, não tem como se esconder disso. Então, uma aliança que foi quebrada, o melhor a ser feito é correr para reparar. A igreja está entendendo? Digam amém. Ok, número 3. Existem bênçãos e milagres de Deus para fortalecerem aqueles que guardam as alianças. Olha que tremendo que é isso. Eu vejo isso, amados, na minha vida. Amém? Eu vejo que a cada dia que passa, porque para que a gente honre uma aliança, amados, a gente não tem que estar todo dia junto. Eu honro a minha aliança no casamento todo dia junto com a minha esposa. E glória a Deus por isso. Mas com as pessoas que eu tenho aliança, eu não preciso estar falando com elas todo dia. Não preciso estar todo dia mandando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém? Eu tenho a aliança com esta pessoa, porque ela ainda está andando com Deus, ela está andando comigo. Amém? Deus está me mostrando que ela está na mesma visão que eu. A partir do momento que Deus me mostra que ela não está mais na mesma visão que eu deixo de andar com ela. Amém? Estão percebendo o que é honrar uma aliança, manter uma aliança? É isso, é estar na mesma visão e andar junto, honrando esta aliança. Nós honramos o altar de São Paulo e honramos o altar do Rio de Janeiro. E honramos todos os altares Cristo Vive que andam na mesma visão que nós. Nós andamos em aliança. Percebem isso? Nós não somos individuais, nós andamos juntos. Aleluia. Então, quando nós honramos isso, é manifestado nas nossas vidas as bênçãos e os milagres de Deus, que fazem o quê? Nos fortalecem. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus, amados, vêm assim, por obediência, não por troca com Deus, não por permutar alguma coisa com Deus. Nós sabemos disso, não é por um sacrifício, não é por um jejum, não é por uma campanha, não é por um voto que eu faça com Deus para receber alguma coisa. Não, não é. O receber as bênçãos de Deus é por fé. Então eu entendo a aliança e vivo esta aliança por fé. Ela me trará bons resultados, ela me trará segurança e proteção. Então, quantas famílias hoje recebem as bênçãos de Deus, mesmo sem este conhecimento que nós estamos recebendo? Como assim, pastor? Pessoas que se casam, amém? Se casam. E pelo simples fato deles honrarem os votos, eles recebem as bênçãos de Deus. Eles terminam as suas vidas em perfeita vitória no casamento, porque eles honraram os votos que fizeram. Estão entendendo? Número 4. Numa verdadeira aliança, as duas partes sempre saem ganhando. Eu já disse isso aqui, que uma verdadeira aliança, as duas partes ganham. Não pode somente uma parte ganhar e a outra perder. Se for assim, não existe aliança, não é aliança. Número 5. Aqueles que fazem alianças têm compromissos, deveres e benefícios, que são os direitos em relação a outra parte. De novo, eu lembro aqui os gibeonitas com o povo de Israel. Fizeram aliança e ambas as partes tinham direitos e tinham deveres. Número 6. Alianças devem ser mantidas dentro dos termos acordados, mesmo que haja pressões contrárias
e se apresentem justificativas lógicas para que sejam quebradas. Eu estava dizendo isso aqui. Amém? Nenhuma justificativa lógica é justificativa para se quebrar a aliança, porque Deus não vai de modo nenhum aprovar. Se foi Deus quem estabeleceu aquela aliança, se nós fomos colocados naquela aliança por Deus, Deus diz, foi eu que determinei, não foi você. Então você aprende a andar nesta aliança, porque é a minha vontade e não a tua que prevalece. Então nunca vai existir uma justificativa lógica para Deus para se quebrar uma aliança, tá? Há alianças perpétuas que só deve ser quebrada por causa do pecado, já disse isso, amém? Então há alianças que nós temos que quebrar por causa do pecado, sim. Eu não vou poder andar junto com o pecado. Não posso. Amém? Então Deus honra a sua aliança até 1000 gerações daqueles que honram a aliança. Você já leu isso na Bíblia? Que Deus faz daqueles que honram a sua aliança, que lhe obedecem, ele... até 1000 gerações ele honra. E visita a maldade daqueles que a quebram até a 3ª e 4ª geração. Então hoje nós podemos entender isso que está escrito no Antigo Testamento. Porque ele é o mesmo Deus, ele continua igual, ele não muda. Amém? Nós sabemos que o pacto da graça de Deus é para a salvação, amados. Amém? Não é mais por obras. E ele já salvou. Agora, a questão de se viver aqui em obediência a Deus, nós temos que entender o que está em toda a Bíblia. E quem entende diz amém. Então, há alianças que perduram, por exemplo, uma vida inteira. Que, por exemplo, é o casamento. Então, o nosso casamento será desfeito quando um de nós dois morrerem. Quando um de nós dois morrerem, aquela aliança está quebrada. Aquela aliança está desfeita. Número 7. Nas alianças temporárias ou condicionais, a autoridade e o poder de decisão estão nas mãos da parte mais forte. Por exemplo, em uma sociedade, né, uma das partes que entra ali com o dinheiro vai mandar, ele vai ter a última palavra, e a outra parte, amados, pode ser ter a maior capacidade do mundo, ele vai ser sempre a parte mais fraca da aliança. Então a última palavra é sempre de quem tem mais força, aquele que encabeçou a aliança. Amém? Quando a parte mais fraca da aliança, né, sem o consentimento da parte mais forte, quebra a aliança, esta parte ela se encontra diante de Deus em rebeldia. Número 8. Alianças quebradas geram a ira de Deus sobre aqueles que a quebram e, consequentemente, julgamento e juízo de Deus. Então nós podemos tomar, por exemplo, mais uma vez a aliança de Josué com os gibeonitas, né? Que foi lá na frente, quebrada por Saul e trouxe as consequências para o povo de Deus naquele momento em que Deus cobrou, e também sobre os netos de Saul. E nós vimos também o exemplo de Acã, que todo o povo pereceu, e depois Acã, juntamente com a sua família toda, foram queimados, e também o que ele tinha. Gado, ovelha, tudo o que era de posse de Acã foi exterminado da face da terra pela voz de Deus. Amém? Então, amados, o que acontece? Quando nós não cumprimos a parte que nos cabe na aliança, quando nós quebramos a aliança, não somente nós, mas todos ao nosso redor vão sofrer as consequências destes atos. Então, o coração duro, sabe, traz consequências. Por isso que nós temos que ter um coração quebrantado para Deus. Porque tem muita gente apagada na obra de Deus, amados, isso, num geral, não porque quebrou a aliança com Deus diretamente, mas porque às vezes está andando com gente que quebrou a aliança. Aí vai ficar apagada igual. Amém? Então nós temos que entender esta importância de aliança. Se nós queremos as bênçãos de Deus, eu tenho que entender. Agora, nós somos livres em Cristo. Amém?
Deus, ele vem, traz a sua vontade, traz a palavra de paz, traz a palavra de bênção, a palavra de vitória. Se eu quiser viver ao meu modo, amém. Mas eu e você hoje já sabemos que nós teremos consequências. Ok? Então até aqui nós vimos no culto próximo passado. Então a partir de agora nós vamos avançar no crescimento. Número 9. O ecumenismo é uma aliança proibida por Deus, porque na verdade é uma mistura de credos e, portanto, a tolerância com aquilo que Deus abomina. Volta, pastora. Leia comigo. Ecumenismo é uma aliança proibida por Deus, porque na verdade é uma mistura de credos e, portanto, a tolerância com aquilo que Deus abomina. Pode aplaudir a Deus. Nós vamos entender essa questão de ecumenismo. Eu já disse aqui num culto que o ecumenismo é do inferno. E nós vamos entender agora, bem calmamente, bem devagar, e trazer isso para as nossas vidas. O que é o ecumenismo? São pessoas que se unem para promover a paz. Ou algum outro objetivo comum. As pessoas, hoje em dia, acham isso muito lindo. Sim ou não? Sim ou não? Muitos acham lindo se juntar líderes de religiões diferentes para abençoar alguma coisa. E olha que eu tenho visto muito isso. E Deus está abominando isso. Deus está dizendo, eu reprovo isso. Porque quando eu faço uma aliança com alguém que crê em alguma coisa que meu Deus abomina, tal aliança é abominação para Deus, irmão. Então, por exemplo, eu como pastor, se eu me aliançar com qualquer outro líder espiritual para abençoar algo, eu estou sendo abominação diante de Deus, porque eu estou me aliançando junto com alguém que crê naquilo que eu não creio. E eu estou compactuando com ele. Quem está entendendo? Então a proibição de Deus, ela não é racial, ela não é cultural, ela não é social, é espiritual. É uma proibição espiritual, por aquilo que eu já recebi de conhecimento, por aquilo que eu já sei que Deus aprova e reprova. Então eu tenho que entender também o que Deus proíbe. O que é o ecumênico? É mundial, geral ou universal. Isso é ecumênico. Então o ecumenismo, ele tem raiz no grego da palavra okumene. Conhece, né? Nós conhecemos bem esta palavra. O mundo dos salvos. Que significa mundo espiritual dos eleitos. Então, esse termo, amados, é utilizado erroneamente pela Igreja Católica. Amém? Então nós temos que entender, você precisa compreender. Amém? Você precisa compreender, olha. Ecumênico, o que é ecumênico? Mundial, geral ou universal. O ecumenismo tem raiz na palavra grega okumene, que significa mundo espiritual dos eleitos. A Igreja Católica tem este conhecimento da palavra okumene. Amém? Ela tem o conhecimento desta palavra, não tem a revelação, mas tem o conhecimento da palavra. Então, a Igreja Católica, ela pega esse termo e coloca para toda a humanidade. Como assim, pastor? Ela diz que a salvação é para todos. Estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Nós sabemos que a salvação não é para todos. Amém? A salvação é para o povo de Deus, não para todos. Então, a Igreja Católica,
ela usa esse termo para toda a humanidade, para todo o universo de pessoas. Amém? Então, as rédeas do movimento ecumênico estão nas mãos do Vaticano, igreja. E como a mãe das meretrizes, como sabemos, porque a Bíblia revela, e de todas as abominações da terra, é o maior interessado para exercer domínio sobre todo mundo. A Igreja Católica adora promover ecumenismo. Ela adora estar envolvida com outras religiões. Então o ecumenismo tem origem, amados, no diabo, em Satanás. E é promovido por Satanás pela mentira de qual lhe é próprio. Então uma reunião hoje de evangélicos, que a gente sabe muito bem que acontece frequentemente, né? Os evangélicos se unem para mostrar sua força, né? Para combater o catolicismo, né? A idolatria. Normalmente, amados, eles mostram a fraqueza no conteúdo. Hoje, com os olhos iluminados, nós podemos ver no povo evangélico a fraqueza e não a força. Por quê, pastor? Porque eles abrem mão das suas posições doutrinárias e se juntam, se misturam, como se não tivesse problema nenhum com a doutrina que aprendem. Estão entendendo? Então hoje nós temos olhos iluminados para julgar a doutrina, irmão. Você julga o que é ensinado por esse altar, sim ou não? Se você não julga, eu vou lhe ensinar, porque você deve julgar. E você permanece aqui porque você vê que é Deus falando, porque senão você já tinha ido embora. Porque Deus já iluminou os seus olhos para enxergar. Então, com isso, a gente pode entender melhor por que nós não procuramos, amados, nos envolver com outras igrejas. Com essa revelação aqui, você pode entender o porquê que nós não nos misturamos com outros pastores. Eu fazia parte de conselho de pastores aqui em Pau Sul, no legalismo. Quando a graça veio, a primeira coisa, bom, eles mesmos já me expulsaram, né? Glória a Deus. Porque não era mesmo para eu andar com eles. Capaz, amados. A visão que eles têm é totalmente embaçada. São cegos tentando guiar outros cegos. Amém? Então, estão lá pregando doutrina de homens, inclusive doutrinas de demônios. Então, por que a gente não participa de marcha para Jesus? Por quê, pastor? Exatamente por isso, amados. Nós não somos ecumênicos. Pastor, o que nós somos? Separatistas. Nós somos separatistas. Nós somos um povo eleito e separado por Deus para viver a sua graça nessa terra. É assim, simples assim. Nós entendemos isso e nos colocamos nesta posição. Falem o que quiser de nós. Nós somos o povo separado por Deus, amados. Então nós não participamos de reuniões interdenominacionais, como há muito, né? Muitos cultos interdenominacionais. Quanto, amados, que já vieram nos convidar, que hoje já nem nos convida mais, né? Porque a gente não foi em nenhuma. Quantos convites, né? Os diáconos sabem aí. Quantos convites chegaram aqui a essa porta? De cultos interdenominacionais. Leva lá a igreja lá para apresentar louvor. O pastor dá uma palavra. Obrigado. Eu já tenho um lugar para dar a palavra. O Senhor já determinou um lugar para eu dar a palavra e estou aqui nesta manhã. Então nós não nos misturamos, igreja. Nós não incentivamos ninguém a fazer seminários teológicos. Por quê, pastor? Porque amados, é um perigo muito grande de ter a mente contaminada. A gente sabe que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
perde tudo. Perde tudo. O que você conseguiu até hoje de conhecimento na graça de Deus, amado, se você entrar num seminário teológico, você corre um sério risco de perder tudo. Por causa do fermento. Estão entendendo? Então a gente não incentiva ninguém a participar de acampamentos interdenominacionais. Congressos e cultos interdenominacionais, não. Assim como shows gospel, que a maioria dos crentes gostam. Não. Não e não. Por quê? Os shows gospel, amados, eles contribuem para quê? Para o ecumenismo. Juntar pessoas. Não importa que credo seja. Chega aí. Não, não é assim. É Deus quem leva, amados. É Deus quem faz a obra. É Deus quem nos chama. Ele chama cada um dos seus filhos. Ele chama cada um das suas ovelhas. Então, em interdenominacionais é ecumenismo. Amém? O que é? É alguém que abre mão do que crê para estar junto com outras pessoas. Não, eu sei como é que é. Não, mas não, é por amor. Ah, amado. Você ama mais do que Deus, então. Você tem mais amor do que Jesus. Não é assim. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Diga você. Tem muito crente que anda junto com outro crente que não tem acordo. Sabe que não é da mesma visão e está ali, de mão dada. Vamos junto. Não, estamos aí. É o mesmo Deus. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Não, é o mesmo Deus. Deus é um só. Ele é um só. Então, só que há um modo só para servir a Ele. Não existem vários modos de servir a Deus. É um só. A sã doutrina está revelada aqui nas epístolas de Paulo. E aquele que foge dela, amados, anátema. Anátema. Paulo disse isso. Se um anjo descer aqui agora, ou nós mesmos anunciar outro evangelho diferente do que eu vos anunciei, seja anátema. Por que Paulo falou, olha, se nós mesmos? Porque o homem corre o risco de decair. Eu hoje estou pregando firme aqui a graça de Deus, amados, e oro todos os dias por essa firmeza. Eu estou aqui hoje falando com todo o poder de Deus, desta maravilhosa graça que nos alcançou. E sou dependente de Jesus para continuar. Porque na minha carne eu posso decair, na minha carne eu posso errar. Estão entendendo? Então Paulo disse, ele falou, olha, se um anjo descer aqui agora, ou nós mesmos, começar a abrir a boca e falar coisas diferentes para vocês, seja anátema. Então o que nós vemos? Nós vemos o povo de Deus, tudo no anátema. Tudo no anátema, amado. 99% todos andando com anátemas. O que é um acordo, irmão? O que é um acordo? O que é? Acordo é o quê? Aliança, é comunhão, é convivência. Isso é um acordo. Então, eu tenho acordo com você. Eu tenho comunhão com você, eu tenho convivência com você. E vou continuar enquanto você está tendo aliança com Deus. Simples assim, já falei. Deixou de ter comunhão com Deus? Eu deixo de ter comunhão. Se não há aliança, não dá para marchar junto, não dá para comer junto. Você concorda comigo? Então, ecumenismo, amados, é afronta a Deus e a sua palavra. É afronta à igreja de Jesus. Nesses últimos dias, como eu tenho visto, amados, sabe? Pastores juntamente com capa babilônica. Juntos, abençoando alguma coisa. Amado, como é que vai abençoar se Deus já está reprovando? Como é que vai ter bênção se Deus está dizendo, olha, isso aí eu proíbo? Aleluia. Você não deve ter medo, amado.
de nenhum sentimento contrário por nós sermos considerados e chamados de separatistas. Porque muita gente nos chama de seita. Não, é seita, é hipocrisia, é heresia. Não é? E eu estou tranquilo. Eu sei o que eu estou pregando e o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou te ensinando. Então eu não ligo para o que os outros dizem. E se dizem que nós somos um povo seleto, nós somos de fato um povo seleto. Porque Deus nos separou para sermos isso. Então você não deve ter medo, você não deve sentir nenhum incômodo. Porque tem muito crente, amado, que quer fazer média com outros crentes. Eu não preciso fazer média com ninguém. Você também não. Amém, igreja? Então, nós somos separatistas. Nossa amada bispa, ela falava aqui, numa breve mensagem que a pastora colocou antes do início do culto, ela dizia que muitos crentes, né, gostam de dar testemunhos de algo isolado que Deus faz nas suas vidas. Algo isolado. O que é algo isolado? Uma manifestação da glória de Deus que normalmente vem para as nossas vidas de tempos em tempos. E a pessoa testemunha para a glória de Deus e glória a Deus por isso. Mas isso não é o maior testemunho da glória de Deus em nós. O maior testemunho da glória de Deus em nós, amados, tem que ser o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida tem que ser o maior testemunho para a glória de Deus. Então, eu sou aquilo que eu vivo e vivo aquilo que eu sou, que Deus me ensina. Amém? Estão entendendo isso? Jesus não era ecumênico, irmão. Jesus era ecumênico? Jesus era sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de quem? É do diabo. Então Jesus não veio para o geral. Jesus não veio para a galera. Jesus veio para os seus. E aos seus ele deu o poder para serem filhos de Deus. É por isso que nós não nos misturamos. 2 Coríntios 6, 14, 15 e 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem são os incrédulos, igreja? Você sabe? É todo aquele que não crê no que você crê. Pastor, você é crente em Jesus e está na sã doutrina. E você crê. Você vive por fé. Você vive neste caminho. Amém? Outro caminho, amados, não é viver por fé. Então não é chamado por Deus de crentes. Não vos ponhais em julgo desigual com aqueles que não são crentes, com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Amados, quem é que serve o maligno? É aquelas seitas de Satanás, pastor. Só? O diabo é pai de quem? Da mentira. Então, onde tem mentira e a pessoa está ali dizendo amém, ela está na iniquidade. Então, aí Paulo vem e diz que harmonia entre Cristo e o maligno? Entre a verdade e a mentira. Que harmonia? E aí tem crente que quer ter comunhão com quem está na mentira.
Tem crente que tem imã para se misturar com os que estão na mentira. Ou que união do crente com o incrédulo? Por isso, retirai-vos do meio deles. É Deus quem manda, irmão. É Deus quem manda. É Deus quem manda. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Isso aqui está no Novo Pacto, está em Coríntios, está escrito pelo apóstolo Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando você se ajunta com aquilo que Deus abomina, com aquilo que Deus está olhando e está dizendo, eu não aprovo isso, você está tocando em coisas impuras. E você não está sendo recebido por Deus. Não, mas o Espírito Santo habita em mim. Agora você sabe, né? Mas e daí? Ele está dizendo que não te recebe. Ele não vai se manifestar em você. Estão entendendo, amados? A importância desse assunto, que muitos acham lindo. Eu já condenava desde que conheci a palavra de Deus. Eu dizia isso na madrugada de sexta-feira, né, ministra? Em casa. Eu não disse isso. No legalismo, por falta de sabedoria, né, às vezes eu criava atrito com as pessoas. Porque eu era ferro e fogo. Mas eu era. Na verdade. Não era fora da verdade. Então, assim, o modo com que eu fazia, talvez não, estava fora do domínio próprio, da moderação e do amor que nós temos que transmitir. Mas aquilo que eu fazia, espiritualmente dizendo, não estava errado, estava correto. Porque desde quando eu conheci a palavra, entendi a palavra, amados, teve muitas pessoas que andavam comigo, que eram amigos meus, que depois olham em mim. Porque o que o senhor fez, pastor? Eu simplesmente cortei. Eu disse, olha, minha vida agora é assim, assim, assim. Eu estou vendo mesmo que agora você está um crentinho. Eu falei, glória a Deus por isso e vou continuar. Então, agora para andar comigo é assim, assim, assim. Então você anda o seu. Eu falei, ok, beleza. Amados, hoje, tudo bom? Tudo bem, opa, beleza. Tudo jóia, jóia. Pode fazer isso para mim? Opa, faço. Entendeu? Aquela coisa assim, ó. Não mais. E glória a Deus por isso. Porque é hipocrisia, irmão. É hipocrisia não dar importância às diferenças doutrinárias. A pessoa está vivendo lá do jeito que você sabe que Deus está reprovando. E aí você diz, não tem problema não. Aí Deus está dizendo, viu, tem problema. E você diz, não tem problema não. Você é a parte mais fraca da aliança. Só para te lembrar. Você, eu, somos a parte mais fraca na aliança com Deus. A última palavra é dele. É ele quem determina como vai ser a aliança. Os termos, as regras, é ele quem põe. Então ele está dizendo, olha, dê importância para aquilo que eu estou lhe ensinando. E aqueles que dão, digam amém. Olha, igreja, se Deus aprovasse a mistura, para que Bíblia? Para que a gente vir aqui e aprender a Bíblia? Se Deus aprovasse o bolo, a mistura, o vai quem quer, para que Bíblia? Deus aceitaria tudo de qualquer jeito e Cristo teria morrido em vão. Não é isso, pastor? Não é isso, igreja? Então, se não tivesse problema, se não tivesse, sabe, não, tranquilo e favorável, essa mistura de credos, essa mistura de doutrinas, essa mistura de se crer de um jeito, se crer de outro, se de viver de um jeito, viver de outro, se para Deus não tivesse problema, amados, eu e você não estaríamos aqui agora, aprendendo com a Bíblia. Isso você tem que colocar na tua cabeça. O ecumenismo, amado, é a aliança entre pessoas que creem em coisas diferentes.
e é afronta a Deus. Pode ser evangélico, mas crê mesmo que eu creio? Não. Então, meu amado, eu aqui, ele lá. Porque eu sei que eu estou buscando agradar ao Senhor. Não estou vivendo segundo o meu querer, estou vivendo segundo o querer dele. Então, ser crente em Jesus é crer de fato que só Cristo salva. Mas é crer também que é um modo digno de servi-lo. E esse modo digno só ele ensina. Não é ensinado por homens hoje. Amém? Então, se doutrina não é importante, a Bíblia não é importante. Doutrina é importante? Amém. Para mim ela é. Porque para mim a Bíblia é importante. A Bíblia é importante? A doutrina é importante? Amém. Então nós não estamos pregando guerra entre igrejas. Ouça bem. Aquilo que eu disse. O amor é manifesto através da nossa atitude. Se possível, haja paz com todos. Amém? A igreja está entendendo ou está difícil de compreender isso? Então, não é pregar guerra, mas sim uma separação entre o falso e o verdadeiro. Eu faço parte do quê? Meu irmão Eloir, diga do que você faz parte, meu irmão. Do verdadeiro. Amém? Então, isso tem que ser nítido. E aí é onde você tem que se preparar para tomar as pedradas. É aí, meu amado, que o apóstolo Paulo diz, viu, olha, é por amor a Cristo que eu estou apanhando. Eu estou apanhando porque eu não me corrompo, eu não me misturo. São meus irmãos, mas eu permaneço firme. Por amor à doutrina. Por amor à verdade. Porque eu sei que eles estão no que é falso. Eles não estão no que é verdadeiro. Eu estou no que é verdadeiro. Então eu permaneço firme. Naquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. Entre a lei e a graça. Amém, igreja? Então, que nós sejamos para o mundo o verdadeiro. O amor de Cristo estará sempre manifesto em nossas vidas. Mas nós não vamos aceitar o falso. Nós não vamos falar amém para a mentira. Nós não vamos nos ajuntar com aquilo que sabemos que Deus não está ali, que Deus não aprova. Assim como eu conversava essa semana. Jesus, amados, ele disse, e nós sabemos que ele veio para trazer a sua paz. Mas em um determinado texto ele diz assim, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer a espada. Entre pais e filhos, filhos e pais, noras e sogras. O que é isso? Dentro da própria casa já vai ter a divisão. Porque a partir do momento que Deus nos revela tudo isso, amados, eu tenho que ter a postura. Quem percebe isso? Tem gente que já está até suspirando aí já. Eu estou aqui. Porque, amados, eu estou aqui com dor de partos, pregando isso para você. Eu sei que essa palavra vai dar fruto. Porque tem muita gente aqui que não vivia isso. Eu sei que tem muita gente aqui que achava que estava tudo bem. Sim ou não? Seja honesto, sim ou não? E a partir de hoje, a verdade chegou. Nós não somos ecumênicos. Nós somos cristãos verdadeiros, firmados na genuína graça de Deus e no único evangelho que edifica e dá herança. Atos 5:29. Então Pedro,
E os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados, importa obedecer a quem? Então, obedecer a Deus é guardar o que Ele diz na sua palavra. Tem muitos que dizem: não, eu obedeço a Deus, eu temo a Deus, mas não faz o que Deus manda. Então, essas pessoas que falam isso, elas querem agradar a homens. Não, eu não vou discutir isso lá em casa, eu não vou discutir isso em família, porque vai criar muito atrito. Não, eu vou continuar assim mesmo, hipócrita. Se tem ecumenismo, Deus não está. Não, mas eu vou sair lá de casa, pastor. Não, você vai deixar bem claro a tua posição espiritual. Você tem que fazer isso. É um dever teu dentro da aliança. Você tem este dever para com Deus. Manifestar o que você é hoje em Cristo. Pode nos chamar do que quiser, mas nós não cremos naquilo que a Bíblia condena. Então eu não vou participar, eu não vou aceitar e vou deixar manifesto o que a Bíblia diz. Então, se quiserem me entender, ok. Se não quiserem, o problema é de quem está lá fazendo. Então, assim, eu tenho um argumento bíblico para não fazer. E eles? Fazem porque não creem no que eu creio. Estão entendendo? Eles fazem porque não creem na Bíblia. E estão lá com a Bíblia. Então, ou eu sou verdadeiro ou eu sou falso como eles. Então eu não aceito o que Deus reprova. E se as pessoas não entenderem, ok. Eu sigo em paz com todos. Hoje eu estou assim. Só amor. Só amor. Quer falar mal de mim? Fala. Fala mais um pouco. Quanto mais você falar, mais a justiça de Deus virá. Eu aprendi isso, irmão. Por isso que hoje eu vivo tranquilo. Hoje eu vivo tranquilo. Eu sei hoje o Deus que me abençoa. Eu estou vendo hoje andar comigo o Deus que me abençoa. Outrora eu não podia falar isso não. Não é, minha amada pastora? Mas hoje, amados, eu sei o Deus que eu estou servindo de fato. E Ele me colocou num patamar acima, com melhores e superiores promessas. E você veio junto. Você veio junto para isso. Então, eu não estou aqui à toa ensinando o que Deus quer que você aprenda. Porque o que eu estou ensinando eu já vivo. Eu vou sair daqui hoje, meu amado, vou para minha casa junto com a minha família. Vou ter um almoço abençoado, um almoço maravilhoso. Vou ter um dia abençoado com a minha família. Vou ter uma semana produtiva, maravilhosa que Deus já me preparou. Sabe? Eu posso com toda paz pregar isso para você. Porque é isso que eu vivo. Eu vivo exatamente o que você está ouvindo. Amém? Então, aqueles que andam de mãos dadas com pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, eu vou dizer, eles trazem confusão para a igreja. Quando deveriam se mostrar firmes e zelosos pela palavra da graça de Deus, eles trazem a confusão para a igreja. Porque eles não se mostram firmes. Então eu, da minha parte, amados, eu não vou fazer nada para agradar ninguém. Da minha parte, eu não vou fazer nada para agradar homens. Eu já disse que cada eleito que estiver aqui é pelas mãos do Senhor. E o que Ele mandar eu pregar, eu vou pregar com amor, com paz, porque assim é a vontade do Senhor. E que a palavra dê fruto no coração daquele que ouve. Porque com certeza trará segurança e trará proteção da parte do Senhor. Em Gálatas 5, 1, 4, 7 e 9. 7 a 9. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, mais ou menos. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
De Cristo vos desligastes. Olha o que Paulo está falando. Ele vai lá na igreja, mas ele vai lá para os Gálatas e fica lá ensinando, né, pastora? Ensina e prega e fala, olha, é assim, não é desse jeito, é assim que tem que ser, olha, a graça é isso, é assim que Cristo quer que viva. E aí ele pega e vai pregar para outro povo, para outro lugar. Aí depois de um tempo ele volta para onde? Lá para os Gálatas. E o que eles estavam fazendo? Tudo errado. Para a liberdade. Então, aí você entende melhor por que Paulo fala isso. Porque ele fala para um povo que ele já tinha ensinado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vós corrieis bem. Olha, quando eu estava ensinando, vocês estavam indo tão bem. Quando eu estava mostrando para vocês como vocês deveriam andar dentro do cristianismo, servir a Cristo, vocês estavam indo muito bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, não é Deus, não é Cristo, amado. Ah, Deus tocou no meu coração para eu ir lá para outra igreja. Ah, tá, foi Deus. Que Deus de confusão que é essa? Que é esse? Que Deus de bagunça que é esse? Que revela a verdade, mostra a verdade, rasga o que Ele quer para a nossa vida e depois fala, viu, não é aí que eu quero você não, pode ir lá para outra. A mesma coisa Paulo falou para eles, viu, olha, esta persuasão aí não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem entendeu, diga amém. Quem recebeu, diga amém. Número 10. Vamos prosseguir. O tempo não diminui a força da aliança. Passe quantos anos passarem, o tempo não muda a força de uma aliança e não pode mudar. Porque tem pessoas, amados, que fazem uma aliança, né, que entram numa aliança e aí o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e nada muda. O tempo passa e nada... Não pode sair dela porque nada acontece. Como assim, pastor? Tem que permanecer firme, é por fé. Ou é por fé ou não é. Um casamento vai mudar por fé. Uma relação entre marido e mulher vão mudar por fé. Estão entendendo? E tem que mudar, viu, irmão? Tem que mudar. Para que a palavra de Deus seja viva na nossa vida. Eu só preciso entender qual a minha parte na aliança. O que eu tenho que fazer. Então eu não posso desanimar porque o tempo está passando e nada está acontecendo. Quem entendeu, diz amém. Número 11. Para que a maldição de uma aliança quebrada seja redimida, é preciso derramamento de sangue. Pastor, então já está, qualquer aliança quebrada já está redimida, porque Jesus já derramou o sangue. Sim ou não? Errado. O sangue de Jesus foi derramado para a salvação. Está vendo? A gente não pode misturar as coisas. Então o sangue de Jesus já garantiu a salvação de todos. Mas uma aliança quebrada aqui na terra tem que ser reparada. Porque senão vira bagunça, meu irmão. Senão cada um faz o que bem quer. Então, é necessário um derramamento de sangue, um arrependimento. Lá no Antigo Pacto, o que acontecia para o povo de novo ter aliança com Deus? Para ter os pecados apagados. O que eles faziam? Animais. O sangue era ofertado a Deus. E a aliança, então, de novo era restabelecida. Estão percebendo isso? Então, uma aliança quebrada, o que tem que fazer? Tem que ir para a palavra e acertar ela.
E isso só é feito com arrependimento. Então o povo lá matava os animais por quê? Porque se arrependiam. Amém? Então havia o arrependimento. Consertava a situação e prosseguia. Número 12. Na nova aliança é o sangue de Jesus que nos redime e quebra toda maldição. Mas as consequências, que são as colheitas, pela plantação errada, não são abolidas. Ok? Então entenda isso. O sangue de Jesus nos redime de toda maldição. Nos leva à vida eterna. Estão entendendo? Mas aquilo que eu plantar, eu vou colher. Gálatas 6:7, a partir do versículo 8. Não vos enganeis. Então, olha, Paulo está dizendo, olha, não se enganem, irmãos. Porque tem muito crente que se engana. É aquilo que eu disse, sabe? Não tem ainda total entendimento da vontade de Deus para a sua vida. E aí fala, não, isso aqui não, isso aqui já passou, agora é da cruz para cá só. Então rasga o resto da Bíblia e fica só da cruz para frente. É isso que Deus manda? A gente rasgar toda a metade da Bíblia e ficar só com o novo pacto? Então, olha, Paulo fala isso aqui, olha. Ele fala assim, olha, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então é exatamente isso. A minha plantação errada não vai ser abolida da minha vida. A minha plantação errada, amado, tudo que eu plantei de errado eu vou colher. Mais dia, menos dia eu vou colher. E eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ver a minha descendência colhendo também. Porque nós vimos claramente pela palavra que Deus cobra no tempo que Ele quer. Eu vou dizer para você, mano, acho que numa descendência dói muito mais ainda do que se fosse na nossa própria. O amor que eu tenho pelos meus filhos. Digo isso diante de Deus. Que antes de serem meus, já eram dele. E agora ele me confiou aqui nessa terra para ensiná-los o caminho do Senhor. Juntamente com a minha esposa. Amados, eu não quero nem imaginar uma hipótese de uma plantação errada vir a colheita na vida deles. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu não quero. Então, por isso, eu procuro em todo o tempo não me enganar. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu posso semear, não na minha agora, mas talvez semear na geração futura, na vida dos meus filhos e dos meus netos. E isso não vai acontecer em nome de Jesus Cristo, e assim também eu espero que você esteja declarando sobre a tua vida nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Porque do nosso Deus, amados, não se zomba. Do nosso Deus não se zomba. Podem estar pregando qualquer Deus aí fora, mas do nosso não se zomba. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha, a Bíblia está sendo bem clara. Então só quebra uma aliança quem está na carne. Quem está na carne, joga tudo para o alto, segue o seu rumo e não está nem aí para o que vai acontecer. E na onde ele vai colher? Na carne. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Número 13. Só depois do arrependimento genuíno e da reparação pela quebra da aliança é que o Filho de Deus estará apto para renovar a sua aliança com Deus. Olha que coisa tremenda. Isso, amados, é válido para todos que um dia estavam aqui e não estão aqui mais. Isto é válido para essas pessoas. Porque só depois do arrependimento genuíno e da reparação pela quebra da aliança é que o Filho de Deus estará apto para renovar a sua aliança com Deus. Aleluia. Então, quando a justiça de Deus é feita na terra, cessa a vingança dos céus. Quando a justiça de Deus é compreendida na terra pelos filhos de Deus, e Deus vê no coração de cada um dos filhos o arrependimento diante do Senhor,
a vingança dos céus é cessada. Amém? 2 de Samuel 21, 13 e 14. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, seus 7 netos. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Teve que reparar a aliança quebrada. Teve que restaurar. Tem muito crente de coração duro. Pensa, amados, num número de crentes nessa terra de coração duro. Pode multiplicar aí por umas 20 vezes mais do que você imaginou. Eu diria muito mais. Eu não sei quanto você imaginou. Mas tem muito crente de coração duro, que não libera perdão. Ai, mas ele fez para mim. Ah, amado, para com essa criancice. Para com essa infantilidade e cresce na graça de Deus. Libera o perdão e tua vida vai ser muito mais abençoada do que já é. Sabe, tem crente que não ora na cara do outro. Tem crente que não consegue, sabe? E às vezes está no mesmo convívio. Está no mesmo ambiente, às vezes. Está ali caminhando junto. E não consegue, sabe, com amor, dizer para o irmão, graça e paz. Eu vou dizer para você, amado. A consequência vem, viu? A consequência vem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não, mas foi ele que errou comigo. Então, o que Jesus te ensinou? A condenar? Eu não condeno ninguém, irmão. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Os meus braços estão sempre abertos. O que eu quero mostrar é a verdade para cada um. Se está errado, está errado. Eu não vou falar se está certo. Que hipócrita sou eu, então? Aqui eu falo bonito e aí depois aí embaixo eu passo a mão na cabeça de quem está fazendo a coisa errada? Não posso. Amém? Conversávamos isso também na sexta-feira lá em casa. Não é, ministra Cris? É Deus. Nosso Deus, é nosso Pai, amados. É o Pai de amor que trata conosco. E eu preciso ter a maturidade suficiente para receber o trato de Deus. Porque muitos querem ser tratados só com alisamentos. E isso não é tratamento de Deus. Eu, se necessário for, eu pego uma cinta lá em casa, meu. Opa, parou. Graças a Deus não preciso disso. Porque passou o tempo. Passou o tempo. Teve os dias. E deu resultado. Então, quando Deus vem com a disciplina, amado, eu tenho que entender que é Deus que está me disciplinando. Aí depois eu quero que a minha vida prospere, eu quero que a minha vida vá bem, eu quero ter as minhas finanças arrumadas, eu quero ter meu casamento feliz, eu quero ter uma vida em paz. Vai ter quando? Se você não repara aí as alianças que você mesmo quebrou. Porque pisaram com você, porque te humilharam, sei lá, te lesaram. Então, se foi você o lesado, perdoe. E se foi você quem lesou, vá e peça perdão. Reconheça o erro, reconheça diante de Deus e se arrependa, porque, amado, está aqui a prova maior de que a consequência é Deus quem envia. Então está lá a pessoa sofrendo. 3 anos sofrendo aqui. Porque tem gente que pensa, eu vou colher assim. Amado, Deus não se esqueceu de uma aliança de mais de 400 anos. Você acha que Deus se esquece assim, facinho? 3 anos sofrendo por causa da quebra.
3 anos sofrendo porque fez a coisa errada. E foi um só. Foi um que falou assim, ó, vamos fazer, e todo mundo aceitou, fizeram a coisa errada. Teve que reparar, teve que se arrepender, teve que pagar o preço. Então, essa vai para você que talvez hoje está precisando aí de um incentivo para reavaliar aí alianças que um dia você tinha e hoje você não tem mais. Não importa com quem seja. Não importa com quem seja. Um dia você tinha aliança e essa aliança não foi quebrada por causa de pecado. Foi quebrada por causa de orgulho, foi quebrada por causa de falta de liberação de perdão, foi quebrada porque a sua carne falou mais alto. Então hoje é dia. E você diga amém. Hoje é dia do quê? De restaurar essa aliança. Hoje é dia de você restaurar essa aliança, meu amado. E Deus vai se tornar favorável para com a tua vida. Está escrito, depois disto, ou seja, depois do arrependimento, depois que pagou o preço, depois que fez o que tinha que fazer, Deus se tornou favorável com a terra. Vai sair enfermidade da tua casa, vai sair brigas no teu relacionamento, vai sair crise financeira da tua casa, vai sair um monte ainda de coisa errada que está na sua vida por causa do teu coração duro, que hoje Deus está amolecendo. Amém? Amado, você sabe, porque assim, eu não quero que ninguém fique com a mente confundida. Amém? No meu passado, eu tive muita quebra de aliança. Teve muitas pessoas que me causaram muito mal. E com essas pessoas, eu falei para mim mesmo que eu não falava, não olhava na cara nunca mais. Eu não dependia delas para nada na minha vida. E eu não conhecia o Senhor. E quando eu conheci o Senhor me deu o poder de perdoar. O Senhor me deu o poder de me humilhar. O Senhor me deu o poder de reconhecer que eu não era nada e dependente em tudo do Senhor. E para todas essas pessoas, amados, diante de Deus, o Senhor me deu a força de eu estar diante delas e dizer, olha, da minha parte, se eu fiz algo para você, você me perdoa. Seja em palavras, seja em atitudes. Porque a carne, amados, o ser humano, ele humilha as pessoas com as atitudes. Ele faz alguma coisa para ferir outra. Ele se porta de um jeito para machucar. Às vezes muito mais do que com palavras. E o Senhor me deu esse poder. É o mesmo poder que está em você. Você pode, amado, você pode. E eu digo para você, eu não ando com essas pessoas hoje. Entenda isso. Eu não ando com elas, eu não tenho comunhão, eu não tenho aliança com elas. Mas a aliança que eu tive foi restaurada pelo perdão. Estão entendendo? Esta aliança está restaurada. Se um dia o Senhor chamar esta pessoa, amados, eu vou andar com ela tranquilamente, porque eu não tenho problema nenhum com ela. Você está entendendo? Diferente do que se eu não tivesse pedido perdão e o Senhor chama essa pessoa para a graça. Como é que ela vem? Como é que ela vem? Não, lá é o pastor Emílio, lá o Juninho. Não, eu tenho um problema com ele. Lá eu não posso ir. Quem está entendendo? Então todas as minhas alianças que um dia eu tive, amados, problemas, foram restauradas pelo perdão. Tranquilamente, amado. Eu sou mais. Você é mais. O que está em você é maior.
Entenda isso, igreja, entenda isso. Então, que hoje você reflita sobre todas as alianças que um dia você já teve, sabe? Que é aquilo que eu estou dizendo. Se ainda a pessoa não pode andar com você porque não tem a mesma visão que você, tudo bem. Deixa ela lá e você segue o teu rumo. Mas se um dia essa pessoa entrar por essa porta, você vai caminhar com ela tranquilamente. Está entendendo, irmão? Você vai poder ter um convívio com ela na graça e na paz do Senhor. Não um convívio assim, sabe? Ixi, ele veio hoje. Aí ela veio hoje. Aí acaba chegando uma hora que não vai vir mais. Por causa do quê? Que não está tendo a paz. A aliança está rompida, a aliança está quebrada. Então, como andarão dois juntos se um não está de acordo? Como Deus disse aqui em Amós. Então, para andar junto, tem que estar em comum acordo. Então, se houve mágoa, se houve feridas, sabe? Se houve alguma coisa que machucou, não deixa isso falar mais alto na tua vida, não, irmão. Você é muito mais que isso. Mas ele, para mim, não... Amado, para. Você não sabe se ele é um eleito de Deus, você não sabe se Deus ama ele. Por isso que a Bíblia diz para a gente andar em paz com todos. É com todos, tem que andar em paz com todos. Então todos têm que saber que eu estou em paz com todos. E isso é fato. Agora, se a outra parte não quer entender, se a outra parte não quer andar em paz comigo, aí o problema não é meu. Amém? Aí o problema não é comigo. Então de mim Deus não vai me cobrar. Deus já me ensinou a fazer a minha parte. Eu falei, amém, Senhor. Estou aqui fazendo de coração. Porque eu também não posso fazer de boca para fora. Não posso fazer porque o pastor falou que tem que fazer. Espera lá. Que igreja nós estamos? Não é uma igreja de lei. Eu não estou mandando aqui ninguém fazer nada. Deus está falando conosco. E é a vontade dele que tem que prevalecer. A voz dele que tem que sobressair no meu coração. Amém, igreja? Então o Espírito Santo habita em você e, amado, eu não tenho que falar mais. O Espírito Santo já está até te mostrando aí rostos, sabe? Pessoas que você sabe que você tem que dizer, olha, da minha parte uma pedra em cima, eu desejo bem para a tua vida. Se eu te magoei, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa, você me perdoa. Eu estou aqui para mostrar para você que eu estou com a bandeirinha branca. Eu estou de bandeira branca. Eu sou da paz. E da paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Onde paramos, pastora? Me ajuda. Amém. Depois disto, Deus se tornará favorável para com a tua vida. 14. A única maneira de restaurar a aliança quebrada é uma volta à palavra de Deus. Então, muitos dentre o povo de Deus estão com um pensamento maligno. Qual o pensamento? Está no telão, pastor? Então, assim, no momento em que uma aliança é vantajosa para mim, me agrada, eu estou dentro. Então, assim, está satisfazendo, está agradando, está falando só o que eu quero, está fazendo só o que eu quero, está muito bom para mim. Pô, eu não quero desfazer isso de jeito nenhum. Eu só estou tendo lucro nessa aliança. Mas peraí, no momento que a coisa mudar, eu pulo fora. No momento em que eu não ver mais uma vantagem imediata e não me agrada mais, eu pulo fora. Pensamento dos crentes hoje. Para todas as alianças. Então, há muitos que estavam aqui, como eu disse, digo e vou continuar sempre dizendo. Porque muitos, amados, eu sei que não eram para estar mesmo. Mas há muitos que eram para estar. Eram para continuar. Eu sei que é Deus quem separa o joio do trigo. Mas Deus também fala quem é joio e quem é trigo. Amém? Então, há muitos que estavam aqui e não estão mais. E é por causa deste pensamento, amado.
Por quê? Porque foram contrariados na sua carne. Alguma coisa Deus falou e... não venho mais. Aqui eu não fico mais. Quebraram uma aliança que foi Deus quem estabeleceu. Então se doeram na própria carne, entraram nesse pensamento. Por quê? No momento em que a aliança estava lhes agradando, estava tudo bem. No momento em que a aliança estava sendo favorável, estava tudo bem, estava dentro. E no momento em que alguma coisa aconteceu que não foi agradável na sua carne, pularam fora. Então nós não estamos aqui para ter a nossa carne agradada. Estamos aqui para agradar a Deus. Amém? E eu não posso ser hipócrita de estar aqui ouvindo Deus falar e continuar com a minha vidinha. Eu não posso ser hipócrita de estar aqui ouvindo Deus falar e continuar com a mesma atitude de sempre. Então a palavra tem que mostrar fruto de dentro para fora. Em 2 de Crônicas 7, 14, 16 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, onde está? Se humilhar e orar e me buscar. Mas peraí, pastor, isso era no antigo pacto. Quer dizer que no novo não precisa, então. No novo não precisa, então, se humilhar, não precisa orar, não precisa buscar a Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Eu disse isso sexta-feira, tem gente que não é convertido, está dentro da igreja e não é convertido. Por quê, pastor? Porque ainda não vive conforme Deus quer que viva. Está vivendo segundo o seu modo, segundo o seu jeito de viver. Então Deus diz: se o meu povo, que eu chamei, que eu fiz inclinar os ouvidos para me ouvir, começar a se humilhar, a orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos erros, então eu ouvirei dos céus. Está achando que é qualquer jeito que Deus ouve, irmão? Tem muita gente, tem muito filho de Deus, muito crente clamando há muito tempo, amados, por certas situações que até agora não mudaram. E que aos olhos de Deus já era para ter mudado. Por que não mudou? Porque essas orações, esses clamores não têm chegado a Deus. Aleluia. Por quê? O Senhor vai ouvir quando? Quando eu continuar soberbo? Quando eu continuar dono da razão? Quando eu continuar com o meu coração duro e meu orgulho cheio? O Senhor está me ouvindo. Diga, irmão. Quando que o Senhor me ouve? Quando eu me humilho, quando eu oro com sinceridade, quando eu busco o seu poder para que esse poder se manifeste na minha vida, e quando de fato eu me converto dos meus maus caminhos, dos meus erros, daquilo que Deus diz, olha, está errado. Aí então ele ouve. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, aí eu vou abolir isso daí, vou tirar, não vou mais ficar olhando para isso daí, e vou enviar para vocês as fartas colheitas. Agora, a farta colheita não vem enquanto eu não entendo isso. Enquanto eu não entender isso, não vem farta colheita de nada para ninguém. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amados, é neste lugar. Essa palavra é para você. Então que você seja humilde e que você dê ouvidos para Deus. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Assim seja,
porque assim disse o Senhor nesta manhã.